Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. O assunto da palavra para hoje é: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Glória a Deus. E o Senhor fez brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Jesus Cristo, quando houve a rejeição do Evangelho de Cristo, da anunciação de Cristo pelos judeus, o Evangelho se abriu para as nações. E Paulo foi o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, pois somos estrangeiros, não somos judeus. Então foi anunciado fora da terra de Israel o Evangelho, fora dos judeus, e o mundo recebeu a Cristo. Em todas as nações foi anunciado e chegou até nós no Brasil a salvação por Jesus Cristo, aleluia. Então o assunto da palavra é: a salvação é proclamada, e ela está sendo proclamada agora, está chegando até você, o Evangelho, a salvação, porque somente em Jesus Cristo há salvação. Temos que anunciar o Senhor Jesus em todo instante, há tempos e fora de tempo, como disse Paulo na sua pregação, para anunciar a Cristo em tempo e fora de tempo, ou seja, em todo tempo. Glória a Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aqui está se referindo ao profeta também, que apregoava, ao profeta Isaías, que anunciava, e a todos aqueles que anunciam a palavra de Deus, mas aqui na figura de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E quem trouxe essas boas novas? Jesus Cristo. Ele é a boa nova para todos nós. Glória a Deus. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, quem que foi enviado para restaurar os contritos de coração? Jesus Cristo. Se você está contrito, está triste, abatido, angustiado, preocupado com alguma causa, lembre-se, Jesus Cristo foi enviado para sarar, para restaurar os contritos de coração. Põe a sua confiança no Senhor, entrega a Ele os seus caminhos e Ele tudo fará. Creia na palavra, na pregação do Evangelho, se converta a Deus e o Senhor endireitará suas veredas. Você caminhará por um alto caminho, o caminho santo do Senhor. O caminho pela palavra de Deus, pelos preceitos da palavra. Neste livro, aqui estão os preceitos para que nós possamos caminhar por eles. Temos os ensinamentos de Deus, a doutrina santa dos céus, que veio do céu. O Senhor enviou Jesus Cristo e aqui está escrito sobre a vida dele, em como proceder para nos aliarmos a ele, estarmos com ele, para nascer de novo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te gera novamente. Se você anda nesse mundo sem direção, batendo cabeça para lá e para cá, e sente um vazio em você, busque a palavra de Deus, creia em Deus, busque a Deus em oração e se aplique na palavra de Deus deste livro. Ler o que está escrito aqui, as ordenanças, a história, as promessas de Deus, o galardão, a vida eterna, a salvação. Veja tudo o que está escrito aqui e creia em Deus. Creia que Deus enviou Jesus Cristo para Salvador nosso. Creia, confesse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para a salvação, e a sua vida, ela se encherá de esperança, de paz e de alegria. Glória a Deus, aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A proclamar liberdade aos cativos que estão nas mãos do adversário, estão fazendo tudo o que lhe apraz, que o mundo oferece, aquilo que desagrada a Deus. Esses estão cativos e estão presos, mas pelo nome do Senhor Jesus, a pessoa se liberta, vindo, buscando, bebendo desta água viva da palavra de Deus, comendo deste pão celestial, a pessoa sarará das suas enfermidades espirituais, será livre da prisão do pecado, do maligno. Bendito é o nome santo do Senhor. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então o Senhor Jesus veio apregoando o ano aceitável do Senhor. Ele é o ano aceitável do Senhor. Nós temos que entrar, bendito Deus, na sua glória, pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. Ele é o ano aceitável do Senhor. É hoje, o tempo é agora. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus Cristo. Vinde a Cristo, vinde vós todos que estáis cansados e oprimidos. Glória a Deus. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, porque haverá o dia da vingança. Quando o Senhor Jesus aparecer novamente, como está escrito, sobre as nuvens, vier buscar a sua igreja, o seu povo que fez concerto com ele, virá sobre as nuvens com os seus muitos milhares de anjos, tocando as trombetas. Os mortos ressuscitarão, uns para a salvação
e outros para vergonha e desprezo eterno. Então é o dia da vingança do Senhor, também foi anunciado. Ele não chegou ainda, mas ele virá. E quando Deus, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, somente meu Pai que estás no céu. Quando Deus decidir, ele enviará o seu Filho novamente à terra para buscar a sua igreja, para fazer o juízo. É o dia da vingança do Senhor, como está escrito aqui, ó. E também a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então o Senhor veio também para transformar os tristes e abatidos em pessoas alegres e felizes. Glória a Deus, aleluia. Ornamentos por cinza, para que o Senhor dê ornamento por cinza. O que significa cinza? Era costume das pessoas, quando se arrependidos e buscavam a Deus, eles se dobravam os seus joelhos e colocavam sobre cinza, sobre sacos, trapos de tecido e cinza, colocava até cinza nas suas cabeças para se humilhar diante de Deus, confessando os seus pecados ou buscando a misericórdia de Deus para um livramento iminente. Então, o Senhor diz aqui que para que ele veio também para dar ornamento, dar uma coroa de ouro em lugar da cinza, daquele abatimento, até o pó, até a cinza. Glória a Deus. Óleo de gozo por tristeza, ser ungido com óleo de gozo, de alegria por tristeza. Vestido de louvor por espírito angustiado, uma roupa espiritual de louvor. Pessoas alegres e contentes, elas cantam louvores, elas começam a cantar por espírito angustiado. O angustiado não consegue cantar. Quem que vai cantar estando triste? O canto, a música, ela é a resposta da alegria, de estar feliz, glória a Deus, aleluia. A fim de que se chamem árvores de justiça. O Senhor nos chama de árvores de justiça, plantação santa do Senhor, glória a Deus, para que Ele seja glorificado, para que nós glorifiquemos a Deus. O Senhor nos transforma, tira toda a tristeza, toda a desesperança, transforma em esperança, tudo através da fé em Jesus Cristo, porque a pessoa que tem fé e crê e se converte ao Senhor, ele vai ser batizado, porque o Senhor Jesus vai ser lavado em água limpa, porque o Senhor Jesus disse, ide a todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar está escrito, sepultados com ele pelo batismo, nele também, por ele também ressuscitaste uma nova criatura pelo poder de Deus. Glória a Deus. E também quanto ao batismo e ao novo nascimento, Jesus Cristo instruiu Nicodemos. Vocês vão ver lá em 3 do Evangelho segundo João, que o Senhor Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento que se recebe pelo batismo. Ele disse, necessário vos é nascer novamente. E Nicodemos disse, Senhor, mas como que um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Mas o Senhor Jesus estava dizendo, nascer de novo da água e do Espírito, uma nova criatura. Então o Senhor ordenou para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, e todo aquele que crer, que acreditar nessa pregação, ser batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então ele é por imersão, simbolizando, como está escrito, sepultado com ele pelo batismo, ou seja, na imersão nas águas,
a pessoa é sepultada, morre aquela pessoa pecadora, aquele homem, aquela mulher pecadora, e ressurge das águas como o novo nascimento que o Senhor Jesus explicou para Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo. Então ali nasce uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade. Ali nas águas ficou todo o pecado, todo o erro que a pessoa cometeu na sua vida. Ele se creu na palavra, ele se arrependeu, ele reconheceu que é um homem, que é uma mulher pecadora, foi batizado, foi lavado com água limpa e ressurgiu, nasceu novamente. A partir dali, tudo que foi feito até aquele momento, diz a palavra que Deus não terá mais lembrança daqueles erros e do pecado, e que não importa o tamanho de pecado que a pessoa cometeu, ele pode ser um negrume muito espesso de pecado, ele se torna branco como a neve. Glória a Deus, há uma transformação profunda. A partir dali é considerado como uma nova pessoa diante de Deus, legitimado pelo batismo, pelo nascimento em Cristo. Aí sim, aí é feito filho de Deus, através do batismo por Jesus Cristo. Aí a pessoa passou a ser filho de Deus. Antes da fé, da crença em Jesus Cristo, todos são criaturas, criados por Deus, mas ainda não filhos de Deus, porque só se torna filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo e passar pelo processo da purificação, conforme a ordenança do Senhor. Aí é legitimado. Nós somos filhos, irmãos do Senhor Jesus Cristo, através da fé e da obediência à sua palavra. E o Senhor diz que não vos deixarei órfãos. Quando ele foi subir ao céu, ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele subiria ao Pai, mas enviaria outro Consolador para nos guiar até o final, até a aparição dele novamente. E o Espírito Santo nos consola, nos guia, nos revela, nos ensina a palavra para pregoar e vai movendo os corações. Então abra o seu coração para a palavra de Deus, receba ela no seu coração, para que você seja legitimado filho de Deus. Deixe de ser criatura somente e passe a ser legitimado irmão do Senhor Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, que só consegue ser essa adoção, porque a palavra diz que o Senhor nos adotou e o Senhor não se envergonha de nos chamar irmãos. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então essa é a palavra de hoje. A palavra a salvação é proclamada e estamos proclamando. Se converta ao Senhor, faça um concerto com Ele, porque para ser batizado tem que ter a crença, a fé. Primeiramente, não podemos inverter as coisas, batizar uma pessoa e depois falar do Evangelho para ela. Não funciona desta maneira, não é desta maneira. A palavra diz que todo aquele que ouvir a palavra de Deus, anunciai o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, olha aí, a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então a fé, a crença, ela aparece antes do batismo, antes da decisão. Você tem que tomar uma decisão conscientemente. Então analise, pense bem sobre o batismo e sobre o novo nascimento, que é o batismo pela fé, pelo poder, pela crença, pela palavra de Deus. Então ficamos com essa palavra. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.